E se o exército dos Estados Unidos estivesse sendo criado para perder a próxima guerra mundial? Com a Terceira Guerra Mundial no horizonte, as nações estão correndo para expandir suas forças. Mas as maiores forças dos Estados Unidos, que os tornam potência militar mundial, podem também ser sua fraqueza fatal? Em uma guerra contra a China no Pacífico, a resposta pode ser decisiva. No episódio de hoje do The Infographics Show, mostramos por que o poder militar dos Estados Unidos da América pode não resistir à próxima guerra. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América estão se reorganizando e realocando recursos para um confronto que consideram inevitável com a China no Pacífico. O rápido fortalecimento militar da China a fez superar a Rússia como segunda maior potência militar convencional. E diferente da Rússia, a China tem economia compatível. Mesmo atrás das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, a China possui uma vantagem fundamental. Ela sabe construir coisas. Na segunda metade da Guerra Fria, líderes empresariais americanos preferiram lucros imediatos, vendendo o futuro do país. A base industrial dos Estados Unidos da América foi transferida para o exterior, enriquecendo elites corporativas e reduzindo preços ao consumidor com mão de obra estrangeira barata. Essas economias custaram caro. Milhões de americanos perderam empregos estáveis e bem pagos que simbolizavam a prosperidade desde a Segunda Guerra. Os militares dos Estados Unidos da América pouco notaram o colapso da indústria nacional, mesmo após alertas há 2 décadas, e a guerra na Ucrânia foi um alerta. O consumo diário de munições era tão alto que ambos os países gastavam um ano de produção em poucas semanas. A Rússia mantém seus dados de defesa em segredo absoluto, mas estima-se que o país produza cerca de 250 mil projéteis de artilharia por mês, mas dispara até 2 milhões de projéteis nesse mesmo período. Sem os suprimentos da Coreia do Norte e talvez da China, a guerra da Rússia estaria ainda pior para eles. A Rússia fabrica cerca de 120 mísseis de longo alcance por mês. A taxa de disparo não é clara, mas as pausas e ataques indicam escassez crônica de munição. Após 3 anos de guerra, Moscou ainda não alcançou o poder de fogo para atingir seus objetivos estratégicos. Essas estatísticas assustaram os planejadores de guerra dos Estados Unidos da América, pois a produção americana é mínima em comparação. Antes da guerra, os Estados Unidos da América produziam cerca de 14.400 projéteis de artilharia por mês. Foram 2 anos para chegar a 40 mil projéteis, com previsão de 100 mil por mês até 2026. Se os Estados Unidos da América tivessem entrado numa grande guerra terrestre em 2022, os artilheiros americanos ficariam sem projéteis tão rápido que no 4º mês estariam lançando cartas com palavras duras, em vez de explosivos de 155 milímetros. Não se sabe exatamente quantos mísseis de longo alcance os Estados Unidos da América produzem por ano, mas estima-se que os interceptadores Patriot somem cerca de 600 anuais, bem menos que a produção russa, contra a qual teriam que se defender. E fica ainda pior quando você olha para o quadro geral. No início dos ataques aos Houthis no Mar Vermelho, a Marinha dos Estados Unidos da América lançou 80 mísseis Tomahawk. No entanto, no ano anterior, a Marinha havia comprado apenas 55 mísseis. Em 2017, 59 Tomahawks foram usados na Síria, e no ano seguinte, mais 66. Mesmo assim, a Marinha comprou 100 Tomahawks em 2018 e nenhum em 2019. Isso forçou a Marinha a recorrer ao seu estoque de reserva, o que é aceitável em tempos de paz. Em tempos de guerra, esse estoque de reserva diminuiria rapidamente. Em 2023, os Estados Unidos da América possuíam cerca de 12.000 SM-2, 400 SM-3, 1.500 SM-6 e 9.000 mísseis Tomahawk. Com 10.000 mísseis já nas células de lançamento da Marinha, uma recarga total em guerra intensa com a China quase esgotaria o estoque reserva dos Estados Unidos da América. A situação fica ainda mais sombria quando você percebe que defender contra mísseis chineses modernos exige 2 interceptadores para cada míssil inimigo. Atacar um alvo chinês defendido exigiria um grande número de mísseis ofensivos e ataques de saturação para sobrecarregar as defesas aéreas. Segundo o War Games, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, os Estados Unidos da América
poderiam usar quase todos seus mísseis de longo alcance na primeira semana de guerra com a China. Em quase 20 simulações, os Estados Unidos da América usaram cerca de 5.000 mísseis em 3 semanas, 4.000 armas de longo alcance contra navios chineses e alvos terrestres, 400 Harpoons contra embarcações e 400 Tomahawks em alvos costeiros e navios de guerra. Os Estados Unidos da América conseguem resolver? Provavelmente não, ou seja, após uma guerra com a China, a arma de maior alcance dos Estados Unidos da América provavelmente será um estilingue. Primeiro, faltam incentivos financeiros. Empresas de defesa dos Estados Unidos da América priorizam lucro ao patriotismo, causando a atual confusão no país. Os fabricantes de defesa precisam de pedidos confiáveis e previsíveis de munições para se manterem lucrativos. Ampliar e manter as instalações de produção é caro, mas um contratado do governo sabe que terá retorno sobre o investimento. Por isso, alguns sugeriram nacionalizar partes da indústria de defesa. Outra proposta é que o governo dos Estados Unidos da América financie a expansão da produção e depois pague para manter as instalações fechadas até serem necessárias. Isso poderia ter sido feito, como a indústria de defesa sugeriu após a Guerra Fria. O problema não é só a ausência de instalações de produção, mas também questões nas cadeias de suprimentos americanas. A construção naval dos Estados Unidos da América exemplifica restrições na cadeia de suprimentos com produção de novos navios da Marinha, atrasando de 1 a 3 anos conforme a classe. E esse é outro motivo pelo qual é provável que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América não sobrevivam à próxima Grande Guerra. As perdas navais e aéreas americanas em uma guerra com a China devem ser severas. E isso é um problema porque os Estados Unidos da América já não conseguem substituir os navios e aeronaves que estão envelhecendo rapidamente e saindo de serviço. Os submarinos classe Virginia deveriam ser produzidos 2 por ano até 2028, mas a Marinha só consegue cerca de 1,15 ao ano. Destroyers Arleigh Burke estão sendo aposentados, mas a classe Constellation substituta tem mais de 3 anos de atraso. O primeiro navio dificilmente ficará pronto antes do fim da década, e até os porta-aviões da classe Ford têm 2 anos de atraso. Com as taxas atuais de construção naval, levaria meio século apenas para substituir 50% das perdas de uma guerra prolongada com a China. Sem a Marinha, os Estados Unidos da América perdem poder de projeção. Simplificando, sem seus navios, os Estados Unidos deixam de ser uma superpotência. Os problemas que afetam o transporte marítimo são os mesmos que afetam a produção de mísseis. E, bem, todo o resto. Esses problemas na cadeia de suprimentos são comuns na indústria de armamentos dos Estados Unidos, incluindo a falta de espaço. Os estaleiros dos Estados Unidos são ineficientes e ultrapassados, feitos para construir navios do período intermediário da Guerra Fria e difíceis de adaptar para instalar novas tecnologias. Eles são pequenos demais. O maior estaleiro militar da China poderia acomodar todos os estaleiros americanos dentro dele, e ainda sobraria espaço. Ela tem 13 grandes estaleiros para embarcações militares e 300 que podem construir navios civis ou militares em emergências. A maioria dos estaleiros americanos não suporta a produção civil e militar ao mesmo tempo. Apesar dos investimentos na modernização e expansão dos estaleiros, persiste um problema maior: a falta de mão de obra qualificada. Os salários dos trabalhadores de estaleiros estagnaram e não têm sido competitivos em relação ao esforço exigido desde o fim da Guerra Fria. A exportação da construção naval para opções mais baratas na Ásia também prejudicou a mão de obra americana, tornando raros os trabalhadores qualificados para a construção naval militar. No governo Biden, uma grande campanha de recrutamento foi lançada, mas os resultados foram mistos até agora. E nem importa se os estaleiros forem modernizados e ampliados, e se novos recrutas forem encontrados. Porque na próxima guerra, os Estados Unidos vão para a batalha com a marinha que tem hoje. Navios recém-construídos levam cerca de 3 anos para ficarem prontos e entrarem em serviço, mesmo em ritmo acelerado. Com a guerra próxima, não poderão repor as perdas, aumentando a pressão sobre a frota ativa. Isso vai significar ainda mais perdas devido ao desgaste do pessoal e do equipamento. Não só navios demoram para serem adquiridos, mísseis modernos também levam anos desde os componentes até virarem armas completas. Com sua furtividade e tecnologia avançada, o Long Range Anti-Ship Missile
pode ser o míssil antinável mais eficiente, mas leva 2 anos para ser montado. Esse é um tempo muito longo para uma arma com vida útil de combate de cerca de 1 hora, voando ao alvo e com expectativa de 50% de perdas contra defesas aéreas inimigas. Não é preciso ser um gênio para perceber que, em conflitos de alta intensidade, os Estados Unidos simplesmente não podem esperar 2 anos por reposições. Um grande problema do lado da oferta para navios, mísseis e aeronaves são os gargalos na cadeia de suprimentos devido a fornecedores únicos. O míssil antitanque Javelin depende exclusivamente da Aerojet Rocketdyne para seu motor foguete e de mais ninguém. O Long Range Anti-Ship Missile, o míssil conjunto de ataque a alvos de superfície, e sua versão estendida usam motores turbofan da Williams International. A PAX-EMC fabrica a maioria dos explosivos de alta potência usados em mísseis americanos de todos os tipos, desde sistemas antinável até antiaéreos, e as carcaças de titânio para muitos sistemas de armas e motores foguete vêm todas de uma única empresa. Depois há o espaço real de produção. A fábrica de munições do exército Holston é uma das poucas nos Estados Unidos da América que produz explosivos especializados para armas americanas. A fábrica de operações do condado de Pike da Lockheed Martin em Troy, Alabama, é um dos poucos locais dos Estados Unidos da América para testes e montagem de mísseis como o Javelin, Terminal High Altitude Area Defense Missiles e outros ar-terra. Qualquer ataque ou sabotagem nessas instalações por mísseis balísticos de longo alcance encerra a produção de mísseis dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos criaram um ponto único de falha e não têm resiliência. Muitos fornecedores mudaram suas operações para o exterior, em países hostis aos Estados Unidos da América, arriscando o fornecimento em tempos de guerra. A globalização também significa que poucas armas são produzidas em uma única instalação. O F-35 será o principal em combates contra a China, mas os Estados Unidos da América ainda dependem de mais de 12 de países para seus componentes. Embora essas nações atualmente sejam amigáveis aos Estados Unidos da América, isso cria vulnerabilidades que podem ser exploradas por atores hostis, seja por meio de ação cinética ou pressão diplomática. Se os Estados Unidos da América mantiverem o isolacionismo, esses países podem deixar de apoiar a defesa americana quando os Estados Unidos da América mais precisarem. A situação se complica pelo quase monopólio chinês dos metais de terras raras, essenciais para armas modernas. Os Estados Unidos da América já produziram uma quantidade significativa de metais de terras raras por conta própria, mas, novamente, essas operações foram transferidas para o exterior. Investir em extração e refino hoje é um processo demorado e caro. Novas empresas dos Estados Unidos da América não conseguem competir financeiramente com a China, fazendo do exército americano seu único cliente confiável. Esse gargalo restringe a expansão das operações de mineração dos Estados Unidos da América, uma grande vitória para a China, que pode continuar produzindo e refinando metais de terras raras, mesmo durante uma guerra de alta intensidade. A China também é a líder mundial indiscutível em produtos de fundição de metais, ou seja, transformar metais extraídos em moldes que podem ser usados para construir coisas. A China detém mais da metade da capacidade global de fundição, enquanto os Estados Unidos da América têm apenas 9,75%, apesar de já terem liderado o setor. Com o avanço da guerra, tanques e navios chineses seguirão sendo produzidos, enquanto a produção americana sofrerá com a falta de produtos fundidos. Mas esse não é o único problema para os Estados Unidos. Outros 7 materiais são listados como vulnerabilidades críticas pelo Departamento de Defesa. Incluem titânio, alumínio, metais, semicondutores, propulsão de mísseis, materiais de alta temperatura e microeletrônica. Se os Estados Unidos tentassem aumentar a produção, teriam que superar desafios de oferta e ainda enfrentariam uma realidade mais dura. Quando a produção aumentasse, a guerra já poderia ter acabado. Os Estados Unidos da América levariam 18 a 24 meses para construir novas instalações e mais 2 anos para produzir muitos mísseis, só conseguindo reabastecer significativamente após 4 anos. Até lá, navios e aeronaves dos Estados Unidos da América seriam apenas alvos. A América está tão atrasada em se armar que,
Em 2022, o major-general da Força Aérea Cameron Holt afirmou que a China adquire armas 5 a 6 vezes mais rápido que os Estados Unidos da América. Embora a China ainda esteja tecnicamente alcançando os Estados Unidos da América, o preocupante é que ela pode usar essa capacidade industrial para avançar rapidamente para uma guerra aberta. Depois, há outro problema que os Estados Unidos da América enfrentam: gastam demais para adquirir novas capacidades. Apesar de gastar menos que os Estados Unidos da América no setor militar, a China, considerando a paridade do poder de compra, iguala ou supera os Estados Unidos da América em algumas estimativas. Com salários e custos menores na China, cada $20 investidos lá em novas capacidades equivalem a $1 gasto pelos Estados Unidos da América. Segundo o general Holt, se os Estados Unidos da América não reduzirem custos e acelerarem aquisições, perderão uma guerra contra a China. Esses custos altos se destacam no programa F-47 de sexta geração. Apesar de prometer ser o caça mais letal do mundo, há rumores de que cada F-47 custará mais de $100 milhões. Os custos podem chegar a 300 milhões por jato, valor tão alto que já encerrou o programa de caça de sexta geração da Marinha. Sem caças de sexta geração, muitos questionam o propósito dos porta-aviões da Marinha, que são grandes, caros e mais vulneráveis. Os fatos como estão agora são claros. Os Estados Unidos possuem o melhor exército e armas avançadas, mas não têm quantidade suficiente delas. Em uma guerra de atrito, os Estados Unidos poderiam ser sobrecarregados por um rival usando armas inferiores. Eles repõem perdas rápido, mas os Estados Unidos da América têm dificuldade até para produzir alguns sistemas em pequenas quantidades. Mas nem tudo pode estar perdido. Há alguma esperança de que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América possam sobreviver intactas e fortes. Primeiro, há o desempenho das Forças Armadas dos Estados Unidos da América contra as chinesas. Mesmo com problemas de suprimento e produção, ainda é a força mais experiente e capaz do mundo. A China ainda é inexperiente, pois unificou recentemente seus ramos militares em uma força conjunta sem experiência de combate. Tropas chinesas só recentemente puderam participar de operações de paz da Organização das Nações Unidas. Em um caso de grande repercussão, eles deixaram civis africanos que deveriam proteger e recuaram para a base da Organização das Nações Unidas, onde dezenas de soldados chineses repeliram o ataque dos insurgentes de trás dos muros. O incidente evidenciou a falta de assertividade, autoconfiança e iniciativa dos oficiais subalternos, qualidades exemplares nas tropas dos Estados Unidos da América. Oficiais subalternos e sargentos chineses não têm treinamento ou cultura para agir por conta própria. Isso deixa as tropas chinesas vulneráveis ao caos em ataques intensos, ou quando as comunicações são rompidas ou comprometidas. Os Estados Unidos da América tiram lições da Ucrânia, principalmente sobre ampliar a produção nacional de armas. Grande parte da ajuda dos Estados Unidos da América à Ucrânia foi usada na indústria americana, financiando fábricas e comprando equipamentos para substituir os enviados. Várias fábricas de projéteis de artilharia foram abertas com esse dinheiro, aumentando a produção de apenas 15 mil munições por mês para quase 100 mil até 2026. Versões mais novas e avançadas das armas enviadas à Ucrânia estão repondo gradualmente os estoques dos Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos da América têm vantagem que a China não tem. À medida que os Estados Unidos adquirem armas mais modernas, também estão se beneficiando ao coletar dados de campo de batalha com o uso dessas armas contra ameaças modernas. Dados dos interceptores Patriot contra mísseis russos já foram integrados às baterias americanas, aumentando sua eficácia contra futuras ameaças. O uso de drones Switchblade pela Ucrânia resultou em mudanças no design e nos métodos de uso pelos Estados Unidos da América. Em troca de ajuda estrangeira, a Ucrânia abriu uma escola na OTAN para que líderes militares compartilhem lições do combate aos russos. Essas lições já levaram a revisões completas da doutrina militar dos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia também estimulou o crescimento da indústria de defesa dos Estados Unidos da América. A Lockheed Martin amplia a produção de mísseis e a Aerojet Rocketdyne aumenta a fabricação de motores de foguete.
Ao mesmo tempo, o Congresso focou nos perigos de depender de um único fornecedor para componentes críticos, pressionando os contratados a fortalecerem suas cadeias de suprimentos. Lockheed Martin e Boeing incluíram novos fornecedores. A Boeing também investiu recursos próprios para ampliar a produção de aeronaves e sensores de mísseis. Mesmo assim, o impasse partidário nos Estados Unidos da América ameaça barrar essas reformas industriais. O adiamento do principal projeto de ajuda à Ucrânia por mais de 6 meses afetou a indústria dos Estados Unidos da América. Entre suas disposições estava o financiamento para aumentar a produção dos interceptadores de mísseis Patriot em 100 unidades por ano. O atraso efetivamente apagou 6 meses de progresso, no que pode ser o míssil de defesa aérea mais importante em uma futura guerra com a China. A próxima grande guerra não será como a Segunda Guerra Mundial, pois armas como F-35 custam entre 110 e 136 milhões cada, tornando-as caras e difíceis de repor. Mesmo antes dos custos auxiliares, uma taxa de atrito modesta já pode ser desastrosa para os Estados Unidos da América. Com a indústria de defesa enfraquecida, a América levaria décadas para se recuperar de uma guerra intensa, tornando-se um peixe pequeno em um lago perigoso. Se o poder militar americano não resistir à próxima guerra, a questão é: quem está se preparando? Confira o plano da Terceira Guerra Mundial da China ou assista a este vídeo.